Então, boa tarde. Vamos começar da ordem, tá? Ó, pessoal, na primeira questão, aqui é basicamente... por que eu estou enfatizando isso, né? Óbvio, assim, todos os determinantes abaixo são iguais a zero, na verdade, esses todos são esses dois apenas, o terceiro também. Tal resultado justifica tal resultado sem calcular o determinante, efetivamente determinante. Por que eu estou enfatizando isso? Porque vai chegar uma parte daqui a pouco que a gente vai falar muito combinação linear. E aí, na combinação linear, é bom que você tenha essa noção de que quando uma linha é múltipla da outra, não necessariamente múltipla, mas, por exemplo, a primeira linha é como... Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí essa coluna que está aqui... Dois, um. Por exemplo, ó, imagine que você tem a matriz, que ela tenha essa linha, essa coluna aqui. Essa coluna aqui. Aí a terceira coluna, por exemplo, aí você pega a primeira coluna, multiplica por 2, mais a terceira coluna multiplica por 3. Tá? Então assim, a terceira coluna é essa aqui vezes 2, mais essa aqui vezes 3. Aí, esse tipo de situação em que uma coluna é uma constante vezes uma outra coluna, mais uma constante vezes outra coluna, e o mesmo raciocínio para a linha é que a gente chama de combinação linear. Esse termo combinação linear a gente vai falar durante o curso inteiro, tá? É por isso que eu fico enfatizando para a gente fazer essas coisas sem calcular o determinante da matriz, porque nós teremos situações assim, tá? Aí, por exemplo, nessa matriz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No caso aqui, ó, você pode transformar essa coluna aqui como múltiplo dessa. Como eu já deixei resolvido, né? Você coloca assim, 1/3. 1, 2, 3. Você tá certo. É 1, 2, 3 aqui, né? É a transposta dessa daqui, né? Vou deixar do 5 aqui. É 1/3, aí eu repito aqui, ó. Por que isso aqui é verdade? É aquela propriedade lá, se eu multiplico uma constante por uma linha, você tem uma matriz A, e aí você tem uma constante K. Hoje tem uns alunos novos, né? A turma tá... Você tem uma matriz, aí você multiplica... Não é nem K por... Não é exatamente isso aqui, não.
Vou colocar assim, só para ilustrar, não vai matar ninguém não. Tá vendo? Essa propriedade aqui, tá? Só para quem não lembra. O mesmo raciocínio vale se fosse K vezes uma linha, tá? Se fosse K vezes qualquer uma das linhas, também valeria. Aí aqui é como se você tivesse, no lugar desse 1/3 aqui, você colocasse 1/3 vezes 3, e aí esse 3 aqui, ele entra multiplicando só essa coluna aqui, tá? Essa é a ideia. Terço. Aí 3, né? E agora, como essa daqui já é múltipla de 3, você tem que essas duas colunas aqui, elas são proporcionais, né? 3 vezes alguma coisa, tá? Basicamente é isso. Aí, basicamente, o que eu queria era que vocês tentassem imitar isso aqui. Por exemplo, com essa daqui. Alguém tentou? 4... 6, né? Oi? É tudo, basicamente é tudo porque essa daqui já é, né? Funciona porque essa daqui, ó. Sei lá. Então também funcionaria se utilizar de base a de cima e traçar por 1 sobre 2. A de por 1 sobre 2. É, porque essa aqui é múltipla de 2. Pronto, mesma coisa. Se fosse aqui é só imitando o outro, né? Mas não precisa ser igual, tá? Então você tem essas duas aqui, é o múltiplo de 3, tá? Mas só porque uma já é múltipla de 3. Ou então, que nem você falou, essa daqui é múltipla de 2. E aí você bota um meio em evidência, tá? E essa? Dois, 4, 2, 1, 4, 5, 3. Cadê minha? 5, 3, 11, menos 1, 0, menos 2. Vamos fazer do jeito que você fez? Você tem aí a solução? Vamos lá. Não tem problema não.
Ah, agora usando esse truque aqui, ó. Ensinaram. Olha que funciona aqui. Oi. Depois pode voltar na digital, por favor. Posso. Eu zero porque eu tinha a segunda e a terceira filas de colunas, perdão. Eu pegar isso por três, né? Aham. Mas isso torna elas proporcionais? 3. Você vai poder aí, ó. Terceira linha, primeira coluna. 3 vezes. Como é que é? A terceira linha, primeira coluna. A terceira linha. Que é essa daqui, que eu já... Aliás, e a terceira coluna, essa daqui? Não, a primeira coluna. Sua linha, primeira coluna. Mas tem que ser ou linha, linha ou coluna, coluna. Não, você está dizendo para se localizar, que é 3 vezes. Ué, terceira linha, a primeira coluna? Do outro lado. Do lado dessa aí é uma linha amarela. Aqui? É, a explicação. Aqui é 3 vezes 1, verdade. Agora você aí, né? 3 vezes... É porque tem que ser... Proporcional teria que ser assim, né? Essa daqui é igual a K... Sei lá... C... Pode ser qualquer valor, até mesmo não ser real. Não, mas tem que ser múltiplo. Sendo real, né? É. Pode. Essa daqui, né? Para elas serem proporcionais, por exemplo, essa daqui... Vamos supor, sei lá... A1 teria que ser KB1. Vamos supor, eu vou pegar essas duas aqui. A2 é K. Aí, por exemplo, né? 3 vezes... Que essa daqui teria que ser alguma constante vezes essa, né? Eu acho que tá faltando... Teria que aparecer... Na verdade, teria que aparecer alguma coisa... tá faltando uma coisa aqui, ó. Teria que aparecer, por exemplo... Se fosse uma outra coluna... Teria que aparecer... alguma constante, por exemplo, para ser múltiplo dessa aqui, né? Teria que ser alguma coisa, ou dessa daqui, por exemplo. Alguma coisa vezes 1, alguma coisa vezes 4, alguma coisa vezes 7, né? Tem que chegar a isso aqui. Aqui tá faltando um cálculo ainda, para terminar. Não finaliza aqui, não. Porque para chegar que é proporcional... Por exemplo, você tem que chegar que... Por exemplo, para chegar a essas duas proporcionais, eu teria que chegar que uma é múltipla da outra. Sei lá, se eu pegasse essa daqui, né? Teria que mostrar que isso aqui é alguma... Essa daqui. Esse daqui é um K vezes 3. Tem que ser uma coisa assim. Tá faltando conta ainda. Mas vamos fazer essa outra aqui. Depois a gente volta nessa, tá? Vou fazer essa daqui.
Eu acho que você fez a solução completa. Tá faltando ainda aqui. Deixa eu ver essa solução. Não, você pode dizer que eu vou colocando aqui. Você... Eu fiz 3 vezes. Não tem nada não. Eu multipliquei a coluna do meio por -1. Tá, então tem que fazer assim, né? Vou fazer por partes. Eu tenho que aparecer o -1 fora, né? Que você multiplicou. Não, eu não multipliquei assim, mas eu tenho que somar. Tá, então vamos lá. Você soma uma coluna com a outra. Até elas ficarem iguais. Então, tá sempre ficando. Eu acho que tá faltando isso aqui naquela outra. Você multiplicou essa primeira aqui por -1. Não, a do meio. Do meio. Talvez por esse método fosse mais fácil. Porque por esse aqui, chegar a minha folha partida, então já pagava para chegar. Não, mas não tem problema não. E aí? Eu somei com a outra. Então aqui eu mantenho, né? Então vai ficar -1, aqui vai ficar 3. Vai ficar -3, aqui vai ficar 8, né? E aqui vai ficar assim. Eu errei uma conta aí. Aonde? Eu botei um 7, eu preciso de um 7, então. No lugar do 8 aqui? Vai dar certo, foi eu errei a conta. Alguém tentou? Aqui tá faltando cálculo. Assim, porque eu fui, tipo, calma, fazendo inclinação do Essa sua pergunta tem sentido. Aqui tá faltando cálculo aqui. Por isso eu achei que podia ser usado para qualquer É. coisa. Nessa última foi aí, nessa última eu Tem que pensei aparecer, na verdade é assim, ó. 1, 2, sei lá, um exemplo arbitrário. Uma coisa assim. Agora, aí sim, ó. Que essa daqui é 5 vezes essa daqui, tá? Tem que aparecer isso. por esse outro método, eu aí não tinha reduzido a primeira linha. Eu acho que eu fiz foi me confundir aqui. Resolvi 2. Porque essa resposta aqui não é. Essa resposta aqui é pra ser que nem aquela outra lá que eu fiz, naquela outra aula lá. No caso dessa daqui, a segunda coluna, ela tem, para dar 0, ela tem que ser proporcional à primeira. Mas ela não é. A ideia é que você mexa para que apareça a proporcionalidade. E aí sim você anda. Aí se Mas você. nesse caso elas não são. Não são. Porque aí você mexe. Tá faltando conta aqui. Então aqui não acabou ainda não. Você ia perguntar uma coisa? Você. Não, ela multiplicou por -1 aqui. Aonde? Aqui? 8. Aqui. Aqui ainda não é proporcional, ó. Porque aqui vai dar 5, aqui vai dar 4. Não é ainda não. Não, eu vou apagar aqui. Então a gente tem que terminar essa daqui ainda. Aqui, entre aspas, é para ser o exemplo, né? Não tá feita não. E agora? Oi? Aqui ainda é a primeira, porque na verdade essa conta que tá aqui, ela não tá concluída não. Por algum motivo eu pensei que tava e botei que era 0 aqui, mas ainda tem que terminar. É a letra A. Não, Trans- mas você talvez consiga se você pegar a primeira coluna e somar com a terceira coluna, aí fica proporcional. Tá, vamos fazer essa sua ideia aí.
Eu não vou apagar isso aqui, não. Eu vou fazer aqui. Eu não sei, vocês estão copiando, né? Vou apagar, vai. Vocês já pensaram nos grupos de vocês, já? Qual é a sua sugestão? Você pegar na primeira coluna, você somar ela mais a terceira coluna. Tá. Quatro, 10, né? Aí fica proporcional. A terceira coluna você coloca o 2 Se eu botar aqui em evidência, 2. Agora sim. Ah, agora sim, ó. Tá. Tá? Então, o que que eu fiz? Não, o que que ele fez, né? Você pega essas duas aqui, soma. Quando só uma coisa, quando você for somar, aquela coluna que for submetida à ação é que você vai manipular, a outra você mantém fixa. No caso, ele pegou, soma a primeira com a terceira. A primeira, você repete essa aqui, não mexeu, aí aquela outra que vai ser submetida ao cálculo é que você mexe, tá? Agora sim ficou proporcional, agora tá certo. Porque a coluna do meio, ou melhor, né? A terceira coluna é 2 vezes a coluna do meio. Ok? E aí dá certo. Ou então, basicamente, quando a gente estiver vendo, já depois da Semana Santa já é isso aqui. Dizer que os vetores são LD. Porque muito dos cálculos para vetor, o que vai acontecer? A gente vai transferir para a matriz, aí faz o cálculo que todo mundo sabe da matriz. Pronto. E essa aqui, já que vocês aí estão inspirados aí. É a C. Vamos fazer a C, depois eu volto para B, já que ela tá, a foto tá aqui. Tá com 1 mês de semestre, né? Você não tá com a sensação de que é mais tempo? É. Né? Na primeira semana já tinha passado muito. É. Eu tô com essa sensação. E aí? Ah, você não quer saber uma questão que vai estar na prova? Vai ter uma assim, tá? Aí vai ter de VUF, que nessas que eu coloquei. Eu falei quantas questões? 5, né? Hã? A C? Ah, é verdade, é a C. Você tá correta. Aí eu transformei ela uma triangular, e aí calculei só o quadro. Tá certo, mas aí não é exatamente o que ele pediu. Mas tá certo. Vai dar muito trabalho. Escalonar a matriz dá muito trabalho. Eu não vou pedir pra vocês fazerem isso, não. Senão vocês vão passar, a não ser que fosse uma matriz para cada um. Dá muito trabalho, não precisa não. Mas essa noção... Por que, Ganu? Porque você não vai fazer esse cálculo, né, geralmente no curso. Mas esse negócio de múltiplo de LD, a gente vai fazer muito. Então por isso que eu vou focar só nessa parte. Ou uma dessas partes. Ninguém.
Difícil, né? Pode multiplicar a mesma coluna por dois números diferentes. Pode, Se você colocar fora da matriz, as duas constantes ficam também. pode, exato. Foi assim que a gente fez. Não fez só certo. Não, é conferindo como é que você fez. Não? Aí eu vejo. Não, mas você tem que me dizer. A gente pegou a primeira e a terceira coluna. Aí a gente multiplicou por 2 e por 1 sobre 5. Tá, por 2, a primeira por 2, né? Foi? É. Só que só os dois números das. Aí o primeiro a gente multiplicou por 1 sobre 5. É porque se você multiplicar o 2, tem que multiplicar todos os elementos da coluna. É isso que eu perguntei, se podia multiplicar. Ah, se perguntou isso? Foi? Não pode, não. É porque eu entendi que você pode pegar uma coluna e multiplica, mas depois se você quiser multiplicar outro número, a mesma coluna ou a mesma linha, pode. Mas tem que ser ela toda. Eu perguntava que você podia multiplicar com duas constantes diferentes a mesma Ah, que você queria duas aqui, né? Assim, e aí o outro outra constante. Não? a mesma que fora você colocasse as duas constantes. Uhum. Mas Ninguém? Então vamos passar para a próxima. A gente vai voltar aqui ainda. Porque aí vocês que devem fazer, já que a prova é depois de amanhã. A B é verdade. B é mais fácil, né? Vamos lá então. É 246 menos 101. 369. Qualquer um. Essa linha toda vezes 2, é? Sim, né? Aí você quer multiplicar por qual? Qual é a linha ou a coluna? Vai fazer a operação contrária. Se um 2 para fora e ficar. Tá. Aí vai ficar 1, 2, 3. É isso, né? só escrevendo aí, por exemplo, tem 2, 4, 6. Aí eu coloquei 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. E embaixo é 3. Não tem isso mais fora. É. E embaixo é 3 vezes 1, é só proporcionais. Isso. 6, essa matriz aí. 1, 2, 3. Aí é 1, 2 e 3, embaixo 1, 2 e 3, proporcionais. Não é difícil. Depois de você ter dado a resposta, né? Hã? Mas complicado é a combinação de meados. Você entender que é uma combinação. No lugar do outro, não era pra ser um 10. E se fosse dava certo? Aí o cara pode zerar, então determinando essa matriz C, Não dá 0. Será que era 10? Eu não duvido não, viu? Porque O 10 dava certo? a lista ontem... É porque eu fiz todas essas listas aqui. Não duvido. Se não der 0, tá errado. Não dá 0, né? Não tá errado. Porque eu fiz 3 listas no domingo. Sai vários erros. Mas vamos voltar só para essa daqui. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma boa para cair na prova, né? Porque é 2... Tá vendo? Essa linha aqui... Só para ficar igual, se eu colocar o 2 em evidência... Aqui, ó. E o 3, né? Aí fica assim. 1, 2, 3. Se não der 0 é porque tá errado. Assim, tá? Ó. Você coloca o 3 em evidência aqui. E o 2 em evidência aqui. Aí ficam iguais e aí dá 0, tá? Agora, se não der 0 é porque tá errada lá. Mas fazer isso que você fez é difícil, viu? Teve um professor meu que já fez isso, já. Então a questão meio que errada, entre aspas, mas se tiver errado na prova é lógico que é anulado. Mas, por exemplo, essa aqui vocês entenderam, né? Sim. Ok? Essa aqui é 2 vezes alguma coisa.
Essa aqui é 3 vezes, 1, 2, 3 vezes 3, tudo. E aí você pode botar em evidência esses números aqui. O 2 aqui, ó. E o 3 aqui, tá? E aí essa linha aqui é igual a essa e aí dá 0, tá? Agora nessa aqui, se fosse 10... O 2 em evidência aqui. Eu acho que era isso mesmo. Mentira, né? Agora aqui dá 0, né? Então vocês consertem aqui, tá? Ok? Só recapitulando aqui, ó. Essa aqui é 2 menos 1, 5. 2 menos 1, 5. Então a terceira é duas... Na verdade, a terceira é 2 vezes a primeira. Agora a segunda... Não é difícil, não. Tem esse texto aqui, mas esse texto aqui mais por que eu botei essas matrizes aqui? Porque vai ter umas transformações lineares em que cada matriz vai ser associada a uma transformação linear. Na verdade, a frase fica melhor. Cada transformação linear é associada a uma matriz. Aí tem a matriz de rotação, que é essa daqui. Essa daqui é de reflexão. A gente vai ver basicamente a geometria delas na aula, tá? No assunto específico. E essa aqui é de permutação. É basicamente para verificar que elas são ortogonais. Ou seja, depois desse texto inteiro, verificar que elas são ortogonais, aí você basicamente tem que lembrar o que é uma matriz ortogonal. Somente se ela vezes a transposta da identidade. Aí basicamente você tem que pegar a matriz, com a transposta dela, tem a simétrica e a antissimétrica também. Acho que você está pensando nisso, né? Por exemplo, essa primeira matriz aqui, ó, não é difícil não. Cosseno menos seno, seno, cosseno. Então, cosseno menos seno. Vocês vão ver muito essa matriz também no cálculo 3. Que ela vai ser o jacobiano que lá no cálculo 3, na integral dupla, o que vai acontecer? Vocês já estão vendo a integral com o Leandro, né? Aí tem a mudança de variável, né? Chama U de alguma coisa. Na dupla, esse U é uma matriz. É uma função de duas variáveis. E o DU, entre aspas, é um determinante de uma matriz. Acho que eu já falei isso aqui. Aí quando a transformação é usando coordenadas polares, vocês vão ver coordenadas polares ainda, né? Essa matriz... Eu não duvido, não. Eu não duvido, não. Aí, basicamente, é o seguinte. Vocês vão usar essa matriz lá no cálculo 3 para resolver integral dupla. Na verdade, não é nem ela, é o determinante dela, tá? Então, o que eu faço? Pego a matriz, aí calculo a transposta, tá? Cosseno, seno, menos seno, cosseno, né? E aí eu tenho que calcular esse produto aqui. Essa aqui com essa daqui, ó. Então, cosseno com cosseno, cosseno ao quadrado de θ. Aí, menos seno com menos seno é mais... Aí, depois a segunda aqui, cosseno com seno. Exato.
Agora a outra é seno com cosseno, né? Seno, cosseno. E cosseno menos. É seno, cosseno, cosseno, seno. E a outra é seno quadrado, né? Mais cosseno quadrado. Aí vai zerar. Tá vendo, ó? Zera, zero aqui. Mas assim, guardem essa matriz aí, porque ela vai aparecer no cálculo 3 também. Tá? Que é a identidade, tá? É só isso aqui. Então, todo o texto da questão 2 é só você pegar a matriz, multiplicar pela identidade e... Multiplicar pela identidade não, multiplicar pela transposta tem que dar a identidade. O cálculo da outra matriz é igual, tá? Dessa matriz a mesma coisa. Só muda um sinal, na verdade, né? Mesmo cálculo. E essa aqui ainda é mais fácil, né? Porque 1, 0, 0, tá? Mudou uma coisa outra pular, tá? Então você pega ela, vezes a transposta e a identidade. Não é difícil esse cálculo aqui. Pronto, agora eu não duvido se tem algum item errado aqui também, mas vamos lá. Assinale V para verdadeiro, o F para falso. Considere esse sistema aqui, acho que só dá para acho que só nos primeiros itens. Onde A e B são matriz quadrada por N, né? Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, ó. Aqui eu não falei, mas vamos supor que o x seja n por n também, tá? Só para facilitar. Se bem que na verdade é assim, né? É uma matriz coluna aqui. Mas vamos deixar para... o sistema tem solução se somente se o determinante é diferente de zero. O que vocês acham? Porque é o seguinte, ó, é só para facilitar, digamos assim. Imagina que a A é uma matriz assim, A, B, C, D. X, eu vou colocar como uma matriz coluna assim. E o B é alfa, beta... Se bem que não é assim. É uma matriz linha aqui. Porque, né, 2 por 2, aqui é uma coluna e duas linhas, né? Exato. É assim. Então aqui tem um erro. Elas não são matriz quadrada de ordem n, não. Só a A que é de ordem n, tá? Basicamente, a versão reduzida é essa aqui, ó. Aí, basicamente é o seguinte. Para esse sistema ter solução... Não é agora que eu tenho que fazer aspas, não. É agora. Eu tenho que dividir a matriz. Imagina que você pudesse passar essa matriz dividindo. Lógico que não, mas essa é a ideia. Quando é que você pode, digamos assim, passar ela, né? Quando ela tiver a inversa dela. Porque imagina o seguinte, ó. Imagina que essa matriz A, B, C, D, ela é inversível. Aí você multiplica a inversa dela aqui. E deste lado aqui. Alfa, beta, alfa, gama, na verdade. E aí, ó, aqui dá a identidade. E só sobra essa matriz coluna aqui. E aí o resultado é só você pegar a inversa dela, faz um cálculo, multiplica por essa e vai dar o valor de x. E a mesma coisa y.
Mas eu só posso fazer isso aqui, daqui para cá. Na verdade, antes disso, né, eu só posso primeiro, para ter sentido a inversa dela, né? Para existir, para fazer isso tem que existir a inversa. E aí você tem que pensar quando é que existe a inversa. Quando a determinante é diferente de zero, tá? Então é verdadeiro, porque se tem solução, é porque eu posso fazer essa, digamos assim, eu posso multiplicar pela inversa e, tá? Por exemplo, se for diferente de zero, existe a inversa da A. E aí eu posso fazer esse cálculo aqui que eu fiz para 2 por 2, tá? Se o sistema, se o determinante é zero, o sistema tem a letra A. Se o determinante é zero, o sistema tem solução única. Não, né? Tá? É. Pela própria letra A. Ok? Para ele ter solução tem que ser diferente de zero. Ok? É contrapositivo. É falso. Ok? Então, se o sistema, novamente, se o determinante for diferente de zero, é porque existe a inversa. E esse cálculo aqui é possível. Esse cálculo aqui é possível, ou seja, eu consigo encontrar a solução. É porque eu peguei duas matrizes gerais, mas basicamente é essa a ideia. E a letra B é falsa por quê? Porque para ter solução o determinante tem que ser diferente de zero. Tá? Se A é uma matriz simétrica, então o det é sempre um número positivo. Se A é simétrica, vocês lembram o que é simétrica? Quando A de J é igual a J. Ela é a transposta, né? O determinante tem que ser positivo? Não, né? Você pegar a transposta dessa aqui vai ser ela mesma, né? E o determinante é menos 3, tá? Então é falso. Por que é falso? Porque existem matrizes simétricas que o determinante é negativo. Se A é uma matriz diagonal, então det de A é igual ao produto dos elementos da diagonal, né? Sim, né? Porque está na teoria e pronto. Vocês podem justificar dessa forma, tá? Só lembrando, para quem não lembra que é a matriz diagonal, aqui ele falou diagonal, mas ele não especificou se é inferior ou superior, mas é A diagonal é só a principal. triangular. Eu tô trocando tudo aqui. Tô trocando tudo. Não, hoje aqui vai ser... Hoje o dia começou todo errado, porque era para eu acordar às 5h30. Aí tá bom. Aí despertou o celular e desliguei. Não, vou dormir 10 minutos. Aí, pior que eu pensei, na minha cabeça eu tinha dormido 10 minutos. Aí, 5h30 eu fui dormir. Aliás, eu fui acordar 6h51. E aí, pronto. Depois disso, deu tudo errado. Se é a matriz diagonal, diagonal, não é triangular. Mas é assim mesmo, gente. Tem dia que é assim e aí você só aceita mesmo, tá bom. Ó, a diagonal é a matriz que os elementos que não são da diagonal principal são iguais a zero. Tá? Que nem essa daqui. A identidade também é um exemplo, né? Até esse exemplo que eu usou na letra C. Hã? Esse exemplo que usou na letra C também. Exato, 1 menos 3 é isso mesmo.
Letra E. Então essa daqui é, se você lembra da teoria, isso é verdadeiro, né? Se A é uma matriz triangular... agora aqui. Aqui tem um ponto que eu... Agora eu lembrei, tem um ponto que eu tenho que discutir uma coisa aqui com vocês, ó. Se A é uma matriz triangular inferior, então o det de A é igual ao produto dos elementos da diagonal. A triangular inferior é quando os zeros estão em cima, né? Um exemplo de triangular é o contrário, tá? Os zeros estão em cima, quer dizer que é inferior. E aí o determinante dela, na verdade não é esse item que eu quero... Não, nesse item não, que eu tenho uma coisa para falar para vocês, é outro item. Esse item é só esse aqui mesmo. Tá vendo? Ó? O determinante dela, tá? É só isso aqui. Se fosse o contrário também, e também se fosse qualquer ordem, é verdadeira essa. Se é uma matriz triangular inferior, então det é igual ao produto dos elementos da diagonal. Verdadeira. Se F é uma matriz diagonal, então é sempre uma matriz inversível. Aqui, tá, aqui cabe uma reflexão, né? A B ou Z. Eu quero que vocês encarem assim. Porque, por exemplo, quando vocês ouvirem a matriz diagonal, vocês já encarem que ela não é matriz nula. Tá? Esse é o ponto que eu quero falar. Porque você pode confundir, mas a matriz nula também, os elementos que não estão fora da diagonal principal são iguais a zero. Mas vocês já encarem que de antemão ela já não é a matriz nula, tá? Ok? Aí o que o item quer? Se A é uma matriz diagonal, então é sempre uma matriz inversível. Dessa aqui? É porque se meu A for zero, a minha dama vai dar zero, ela vai dar zero. Isso, ó. Porque, não, assim, essa aqui é diagonal, não significa que os três devem ser diferentes de zero. Os três, no caso, 3 por 3, enfim. Pode ter um elemento da diagonal principal que é zero, mas ela não é a matriz nula. E ela é diagonal porque os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a zero. Tá? Ok? E o determinante dela é zero. Então, o que eu falei aqui foi, quando ela é diagonal, para vocês encararem que ela não é a matriz nula, mas não significa que, né? Ok? Então, é falso essa aqui. Se A é uma matriz ortogonal, então det de A é sempre igual a 1 ou menos 1. Até aqui vocês estão acompanhando? Então, né? Letra G. Hoje a gente já vai mexer todos os itens aqui. Se A é ortogonal, det de A é mais ou menos 1. E aí? Peguem. Você pegando nos casos da segunda questão aí, que são ortogonais, se eu fazer o determinante de 1 aí, você já
Aquela da última, que... Qual é a última? Vamos lá. Ó. Tá dizendo assim, é mais ou menos um, né? É um ou outro. O seno... Cadê? Ah, tá aqui. Ó. Um exemplo é seno de θ, né? Como é que é? Começa com cosseno. É cosseno. Vamos pegar essa segunda aqui, né? Já que a gente... Cosseno, seno, seno. Cosseno, seno. Seno. Aliás, eu vou tirar esse parênteses aqui. O determinante desse aqui, ó, é menos o cosseno ao quadrado, né? Menos o seno ao quadrado. É menos 1 esse aqui. Tá? A outra vai dar 1 ou menos 1 dependendo de onde você transladar. Na verdade, por exemplo, né? Uma, duas. Se você vai dar 1 ou menos 1 esse daqui, né? Porque se você depender da quantidade de vezes que você transladar a linha a coluna. É verdadeiro isso aqui. Aí eu vou fazer para vocês, entre aspas, você pega assim, ó. Se A, não é nem se, é como A é ortogonal, por exemplo, ela vezes a transposta da identidade. Aí você coloca o determinante o determinante desse aqui é o determinante da identidade. Aí tem que lembrar daquele resultado que é o determinante do produto, é o produto dos determinantes. Aí o determinante da identidade é 1. E aí você tem que lembrar aqui que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz inicial. Então aqui, ó, não, daqui pra cá é o det de AB, é o det de BA, tá? Det de AB é o det de A vezes det de B, det de BA. E daqui pra cá, você tem que lembrar que o det de A é o det da transposta. Porque aí eu troco esse aqui pelo det da A. E aí fica det da A ao quadrado. E aí fica mais ou menos 1, tá? Ok? Então quando é ortogonal, ou dá 1 ou dá menos 1. Novamente, né? Ele é ortogonal, então a definição dela é isso aqui. Hoje eu trouxe... Eu disse que tinha impresso todas as frequências, né? Eu deixei toda na mochila para não esquecer mais. Já que veio quase todo mundo, né?
Então, aqui é a definição, né? Aí o determinante dessa é o determinante da identidade. Pegou aqui um negócio, né? E aí aqui é só propriedade, né? Daqui para cá o det do produto é o produto do determinantes. Daqui para cá você troca o determinante da matriz transposta pela matriz inicial, que eles são iguais, tá? E aí tem o det dela vezes ela ao quadrado, então vai dar mais ou menos. Ok? Verdadeiro esse aqui. GH essa daqui é verdadeira, né? Se o determinante é diferente de zero, então a inversa existe, tá? É verdadeiro. É um teorema. Eu acho que eu só fiz dizer, né? Um dos últimos teoremas. Verdadeiro. Se é uma matriz diagonal, então A é sempre... Isso aqui não já foi, não? Matriz inversível. Ó, essa daqui, ó. A F com a I. Se é uma matriz diagonal, então é sempre inversível. Repetível. Verdadeira. Não, falsa. J. Ele acabou de dar o exemplo, né? Meu Deus do céu. Se A é uma matriz ortogonal, então a inversa é igual às transpostas de A. Se A é uma matriz ortogonal, então a inversa da A é igual à transposta de A. Você falou aí baixinho aí. Verdadeiro, né? Por quê? Pela própria definição. Só para você. É porque às vezes você enxerga uma coisa e não é. Porque ela ser ortogonal, ó. Ela vezes a transposta da identidade. Qual é a inversa, a definição de inversa? Né? Então, essa daqui ela está fazendo o papel da inversa. Né? Então, quando ela é ortogonal, a transposta dela é a inversa dela. Só provar a propriedade de A vezes B transposto, então B vezes B transposto era B vezes B transposto. Se, por exemplo, se você jogar a transposta aqui, né? Fica A transposto. Ok? Então a definição de ortogonal, ela meio que já diz que a inversa dela, que essa daqui é a inversa, porque ela vezes a transposta da identidade e a transposta vezes ela é a identidade, porque essa é a definição, tá? Então basicamente segue da definição. Acabou, né? Assinale, eu acho que esse aqui é mais fácil, essa quarta. Assinale V para falso ou F para verdadeiro. Meu Deus do céu. F para verdadeiro ou... Não! V para verdadeiro. E F para falso. Não, hoje... Considere as seguintes afirmações sobre as matrizes A, B, C e D, todas de ordem 2. Eu coloquei aqui todas de ordem 2, só para ficar mais fácil para vocês verificarem, se tiver uma continha, tá? Porque se fosse N por N era a mesma coisa. E a gente não fez o item B, né? Não fizemos, sim. Fizemos não, vocês fizeram. Não, fizemos
porque vocês estão aqui, né? Mas não foi eu que fiz. Porque estava errado, tá? Verdade. Foi feita, né? Ou, enfim, resolvido. Vocês fizeram. A e B são matrizes simétricas. Se A e B são simétricas, então AB é uma matriz simétrica. Ó, vamos lá. Ó. Quarta, né? A é simétrica se ela é igual à transposta, né? Se A é a transposta. Aí ele está dizendo assim, A e B são simétricas. Basicamente eu quero dizer que A é igual à transposta e B aí o produto, então, basicamente o que ele perguntar é AB é igual é isso, tá? Se A é igual a transposta e B é igual a transposta, o AB é igual a ela. É só, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu pego AB transposta, aí é aquela propriedade que você acabou de dizer. É o B transposto com... Tá? Inverte, a transposta ela inverte quando é produto. E aí você... Aí o B não é igual a transposta. Então aqui vai ser B. E o A vai ser igual a transposta, aqui vai ser A. E aí só é verdadeiro se as matrizes forem comutativas, né? Se elas tivessem... Só que eu já comentei que não necessariamente isso ocorre, tá? Então se elas comutassem, aí seria verdadeiro, tá? Então para, digamos assim, dar um contra-exemplo, basta você pegar duas matrizes que não comutam e que sejam simétricas, ok? Então é falso aqui. Falso porque essa parte verde aqui não necessariamente é verdade, tá? Se fosse um número real mas matriz não é. Letra B, né? A e B são matrizes... tá. Não é a mesma coisa, né? Se A e B são simétricas, então AB é simétrica. E aí? Basicamente A é igual a transposta e B é igual a transposta. Aí ele quer saber A mais B é igual a... A mais B é igual a mais B transposta. Se você quiser fazer um cálculo aqui, ó. A mais B transposta tem a propriedade que é a transposta da A mais a transposta da B. Mas como a matriz A é igual a ela, né? E a B é igual a ela, então a transposta dela da soma é igual à matriz inicial, tá? Ok, então essa aqui é verdadeira. Letra C. A é falsa, né? Porque não é verdadeira. Não, A é falsa, porque tem... O chato seria dar um exemplo. Porque além de não ser... Porque dá exemplo de que elas não comutam, até que é fácil. Agora que ainda, além disso, elas são simétricas... Basicamente você teria que fazer um sistemazinho
Por exemplo, você pega duas... O que é mesmo a outra lá? Ah, tá, se o produto é transporte, né? Por exemplo, você pega duas matrizes genéricas, né? E aí vai testando. É. Letra C. Se A e B são simétricas, então a diferença é simétrica. É verdade, é o mesmo cálculo, tá? Tá? É a mesma coisa. A e B são ortogonais, então AB é uma matriz ortogonal. Ah, isso, né? Frequência de vocês, finalmente ela vai ter uma multiplicada. Ainda bem que é de cor isso aqui, né? Sim, esse item aí. A e B são ortogonais, então AB é uma matriz ortogonal. Ó, A e B serem ortogonais é dizer que vale isso aqui, né? Tá? O produto ser ortogonal, eu tenho que pegar AB vezes AB transposta e teria que dar identidade. Então vamos fazer esse cálculo só para ver o que acontece. Provavelmente nada, né? Aqui vai ficar B transposta, ó. A transposta do produto é o B inverte, né? Aí aqui vocês faz isso. Aqui eu não fiz nada, só fiz tirar o parênteses. Como essa aqui é ortogonal, quanto é que dá isso aqui? É identidade, né? Aí vai ficar isso aqui, que é o que? Identidade. Agora tem que fazer outro cálculo, isso. Que vai dar a mesma coisa, só que no lugar de usar o B, a gente vai usar o A, né? Pega essa aqui, ó. Não dá identidade não. A resposta aqui. Aí, por exemplo, esse primeiro vai ser B transposta com A transposta vezes A vezes B. Aí, do mesmo jeito, isso aqui vai dar identidade. Então, na verdade, é verdadeira. Tá? Ok? Tá todo mundo acompanhando até agora, né? A e B são ortogonais. Ah, não, esse aqui eu acabei de fazer. A e B são ortogonais, então a soma é ortogonal.
É isso aqui invertido, né? Então A e B é ortogonal, então a soma é ortogonal, né? Que ele quer. Isso aqui teria que dar identidade se fosse verdadeiro, né? Aí como é que é? É a ortogonal mais B ortogonal, né? Ortogonal não, perdão, transposta. Então aqui A com A. Aqui já não vai dar, né? Mas vamos fazer até o final. Esse com esse aqui. Mais. O máximo que você vai encontrar é que essa daqui é a identidade, né? Essa daqui é a identidade, teria duas vezes a identidade, mas assim, isso aqui não dá identidade, tá? Não dá. Para ser a identidade, tá com cara de que o único caso em que é a identidade é que uma delas tem que ser a matriz nula. Porque vamos supor que uma delas, ela caso, vamos supor não, né? As duas eu estou dizendo que se bem que não pode nem ser nula, porque não, então não dá não. Não pode ser nula, porque ela vezes ela tem que ser inversível, né? Se ela é ortogonal, ela já tem inversa, na verdade. Então não tá com cara de que nada não. É falso, tá? Deixa eu ver aqui. São matrizes ortogonais, então são ortogonal, falso. A outra também é a mesma coisa, tá? A letra F é falsa também, pelo mesmo motivo da letra E, porque é só um sinal. F. Falsa também, tá? Ok, né? Você tinha uma dúvida? Uhum. Depois. Tá bom. Oi? Subi um pouco. Azul? Aqui, né? Não. Aqui, por exemplo, a única coisa que eu mexi foi aqui, porque aqui é BT a T, né? Mas aqui você não pode manipular o produto. Tá? E aí, mais alguma coisa? Deu para relembrar muita coisa, né? Aliás, é só isso mesmo. Tem mais itens aqui, ó. Ah, tem mais. Então não é só isso mesmo, não. Se A e B são matrizes diagonais, então é uma matriz diagonal. Ainda tem mais aqui. Letra G. Eita. Essa daqui essa aqui foi um item depois que eu botei 2x2, que se vocês quisessem substituir, testar na mão, tá? 2x2 é mais simples, viu? Então, por exemplo, ó. Duas matrizes diagonais, né?
Então eu vou calcular o produto, né? É a primeira linha com a primeira coluna vai dar a alfa, né? Vai 0, porque vai ser A0, B0, então é 0. Aí 0 vezes alfa mais B vezes 0. E aí vai ficar 0 vezes 0 mais B. Então é verdadeira, né? É uma matriz diagonal. A e B são matrizes diagonais, então a soma é diagonal. GH. Vou pegar as duas que já estão em cima aqui, tá? Então quando eu somar A com B, ó. Ok? Verdadeira. A é uma matriz diagonal, então determinante de A é igual à soma dos elementos. A soma dos elementos da diagonal principal é outra coisa. Eu já falei aqui? Já falei na sexta questão da primeira lista. Eu não vou... Só uma coisa aqui, ó. Pega uma matriz diagonal. O det de A não é a soma, é o produto, né? A soma dos determinantes da matriz é o traço. Acho que né? É outra coisa. Traço de A, tá? Então é falsa porque a soma dos elementos é... Porque não é, simplesmente, né? Apesar de ser... Porque o determinante é o produto. A é uma matriz inversível, então det da inversa é 1 sobre o det. É verdadeira, né? É um teorema isso, tá? É 1 sobre o det de A. Ok? É verdadeiro. Agora sim. Todo mundo assinou, né? Alguma dúvida? Só isso mesmo, né? Então por hoje é só, tá? Qualquer coisa, a prova é sexta.